algo único nos últimos dias que muitas pessoas, incluindo alguns cristãos, desconhecem. E é isso que este vídeo mostrará a você hoje. Essa informação irá te ajudar a compreender melhor os dias em que vivemos e como você deve se preparar para o grande dia do Senhor. O que poderia ser essa informação? Venha comigo, enquanto damos uma rápida olhada juntos. Espero que Deus use este vídeo para impactar seu coração e te ajudar a se aproximar de Jesus, o autor da nossa salvação. Acredito que algo enorme está por vir, e a maior parte já está se revelando. E todo verdadeiro filho de Deus sente e sabe que existe o fim dos tempos porque a palavra de Deus fala sobre eles. E quer vivamos ou morramos, vivemos nossas vidas em preparação para o fim do nosso tempo na terra. A Bíblia diz em Atos, capítulo 1, versículo 11: Homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus, que estava com vocês e que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Meu amigo e minha amiga, Jesus, nosso Mestre, está voltando. Ele certamente virá. E isso acontecerá muito em breve, mais cedo do que se pensa. Agora, a beleza disso para o Filho de Deus não é que estejamos tão fixados em como terminaremos o nosso tempo aqui, seja através do arrebatamento ou da morte natural. A beleza para nós é que nosso foco é para onde iremos quando nosso tempo aqui chegar ao fim, para o céu, nosso lar eterno, para estarmos com o Senhor, onde não há mais pecado, doença, dor, lágrimas, carência ou noite. Apocalipse, capítulo 21, versículos 3 e 4, explica bem isso. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Portanto, para você, crente em Cristo, a mensagem do fim dos tempos não é de medo, mas de esperança. E como Paulo disse, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em nós permite ter tal esperança que, independentemente de como iremos, seja na morte ou mais tarde através do arrebatamento, haja uma esperança de uma eternidade gloriosa. Espero que você encontre encorajamento nessas palavras. A verdade é que estamos no fim dos tempos e não há como negar isso. Vimos e continuamos a ver a maioria das profecias bíblicas cumpridas. Não entrarei em todos os detalhes sobre esse assunto neste vídeo. Você pode encontrar mais vídeos com mais informações em nosso canal. No entanto, estou dizendo que algo está por vir e mudará o curso do tempo, da vida e dos sistemas mundiais, tanto para melhor como para pior. É melhor no sentido de que todo verdadeiro filho de Deus verá e entrará na glória eterna. E é pior no sentido de que a terra mergulhará nas trevas e experimentará o reinado do anticristo, o caos e a confusão como nunca antes. Isso significa que já sabemos quando isso vai acontecer? Não. Estamos dizendo que sabemos a hora exata em que Jesus voltará? Também não. Mas quer você creia ou não, quer você aceite ou não, este mesmo Jesus em quem cremos, aquele que nasceu de uma virgem, que caminhou pelas ruas de Jerusalém, foi crucificado no Calvário, ressuscitou no terceiro dia e ascendeu ao céu, está voltando. E somente aqueles que têm um relacionamento com ele, que depositaram sua fé nele, terão um lugar com ele por toda a eternidade. Aqui está essa informação única, e é por isso que estou tão convencido da proximidade do arrebatamento. Além do fato de o próprio Jesus ter dito que haveria sinais para confirmar a veracidade de suas palavras, percebi outra coisa que a Bíblia disse que aconteceria. Isso seria um sinal apenas para aqueles que estão em Cristo e não para aqueles que estão fora. Somente os cristãos genuínos podem ver esse sinal. Veja, sempre que novas épocas chegam, Deus se comunica com seu povo por meio de suas palavras e espírito. Às vezes você saberá o que é, outras vezes tudo pode parecer vago, mas haverá um toque em seu coração. Muitas vezes chamamos esse impulso de um fardo. Talvez haja algo sobre o qual você esteja orando ou esperando em Deus para obter clareza. Às vezes a orientação de Deus não virá através de uma manifestação espetacular como você poderia esperar. Pode ser
Mas nem sempre é assim. Em vez disso, muitas vezes vem como um testemunho, ou um peso, ou um fardo no seu coração, um impulso na direção que Deus quer que você siga. Esse fardo pode parecer louco ou anormal às vezes, mas no fundo do seu coração você saberá que é a coisa certa a fazer. Confie em Deus e faça isso. Mas você deve garantir que isso nunca contradiga a palavra de Deus, porque Deus nunca será responsável por te levar a fazer algo que Ele diz em sua palavra para não fazer. Da mesma forma, o grande dia do Senhor está se aproximando e somente os verdadeiros cristãos podem sentir que está mais próximo do que nunca. Todo verdadeiro crente sente algo sobre essa época, e isso desperta um fogo em seus corações. Por favor, note que quando a questão da nossa salvação final, a captura de nossas almas da terra, é pregada ou anunciada, isso é uma mensagem destinada a alertar os não salvos no mundo, bem como a despertar os santos, mas não da mesma forma que o incrédulo. Para os que não creem, é um chamado à salvação para escapar do julgamento eterno que está por vir. Mas para o crente em Cristo, tem dois propósitos. Acordar aqueles que estão adormecidos e caminhando em compromissos, se esquecendo de quem são e abraçando este mundo em vez de Deus. E 2, encorajar aqueles que estão firmes a continuarem firmes, para que não se distraiam, pois a jornada está quase no fim e o lar está quase aqui. Paulo escreve cuidadosamente estas palavras para nós em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, dos versículos 1 ao 11. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis nas trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Por favor, entenda que essas palavras não têm o objetivo de perturbar o seu coração como cristão, mas de te confortar e te preparar para o que está por vir, pois tudo está quase acabando. Você está quase na linha de chegada, sua casa na eternidade espera por você. Este é o momento de se examinar e julgar suas ações. É a resposta natural de todo verdadeiro cristão ao chamado de despertar destes tempos. Paulo, escrevendo à igreja em Corinto, disse em 1 Coríntios capítulo 11, versículos 31 e 32: Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Se você teme a vinda de Jesus, isso significa que ou você não nasceu de novo, ou precisa genuinamente avaliar se ainda está na fé. Somos salvos pela graça de Deus através da nossa fé no que Jesus fez. Isso é verdade. No entanto, não para por aí. A verdadeira fé em Jesus é transformadora. Isso nos leva por um caminho. Isso nos muda. Isso nos leva de simplesmente acreditar a viver para o Senhor. E ainda há tempo para fazer isso hoje. Este é o momento de responder a esse chamado interior para seguir Jesus mais do que nunca. Você não quer ser pego de surpresa e perder a beleza eterna preparada para quem segue Jesus. Assim, à medida que o dia se aproxima, Deus está colocando um forte impulso no seu coração. Pode ser que você já tenha começado a observar estes sinais ao seu redor ou em sua vida. Uma fome pela verdade da palavra, apesar das mentiras que se espalham por toda parte, um desejo desesperado de passar mais tempo com Deus em oração e na palavra, um desejo de ver almas salvas e vindo a Jesus.
e um desejo de intimidade com Deus, de conhecê-lo cada vez mais e andar nele. Se você notar esses sinais, por favor, não os banalize. Não se trata de ter um ministério. Esse não é o único objetivo desses sinais em seu coração. O objetivo é te preparar para o que está por vir. O objetivo é colocar seu coração no lugar certo. O propósito é te ajudar a gerar vigor ou óleo para continuar queimando pelo Senhor como as virgens sábias. Estou dizendo isso porque por um tempo parecerá que as trevas prevalecerão e o pecado reinará. Muitos cairão e haverá muitos problemas. Então, quando todos acharem que nada de bom vai acontecer, o Senhor aparecerá. Esses sinais mostram que você é um filho de Deus, e o Espírito Santo está despertando o seu coração à medida que nos aproximamos do retorno do Mestre, para que você não seja pego de surpresa. Assim, como um atleta numa corrida, o nosso medo não é da linha de chegada, mas de alguém nos ultrapassar. Embora o reino não se trate de ser ultrapassado, mas sim de distrações, incertezas e mentiras que te desviam do caminho certo, fazendo você perder a coroa que o espera. Mas o diabo é um mentiroso. Você não se perderá nesta jornada em nome de Jesus. Como disse Pedro, você deve estar sóbrio e vigilante, porque o seu adversário, o diabo, está por aí procurando alguém para devorar. Ao sentir esses desejos em seu coração, peço que, por favor, siga isso. Deus cuidará de você. Você pode perder oportunidades, relacionamentos e bens no processo. Em troca, você ganhará muito mais em Deus por toda a eternidade. Mas observe que quer vivamos ou morramos antes que o Senhor apareça, devemos continuar crendo, confiando, amando e vivendo de acordo com as promessas de Deus. Que você seja forte ao continuar olhando para Jesus até este grande dia e que a nossa fé jamais venha falhar. Deus te abençoe abundantemente em nome de Jesus. Esteja pronto para o que está por vir. E não me refiro apenas às coisas que vão acontecer, mas às coisas que já estão acontecendo e que são reais demais para serem desprezadas. Os dias em que estamos agora são exatamente como os dias de Noé antes de ele entrar na arca, antes do dilúvio, que destruiu toda a civilização daquela época, exceto Noé e sua família. Esses padrões se repetem sempre que eventos ou julgamentos notáveis estão para acontecer. Exemplos podem ser tirados do povo de Sodoma e Gomorra antes da sua destruição, dos israelitas que seriam destruídos no deserto quando decidiram se voltar para os ídolos, do fim do reinado dos babilônios quando os persas os derrubaram enquanto zombavam de Deus, de Israel usando os vasos sagrados do templo para adorar seus próprios deuses, e agora, nos dias de hoje. Não há coincidência alguma, e o próprio Jesus alertou que os dias de hoje viriam como um sinal de que o arrebatamento, o anticristo e o fim do mundo, como conhecemos, estão sobre nós. Mateus, capítulo 24, versículos 36 a 39, diz: Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Quando você lê esses versículos, o que vem à mente? Isso se parece com a época em que vivemos hoje? Pense, já não temos literalmente pessoas se afastando de Deus, zombando da vinda de Jesus como uma mentira e se tornando cada vez mais libertinas e despreocupadas com o pecado e o inferno? Tudo isso são sinais de que Jesus está voltando. Infelizmente, há pregadores que dizem o contrário, talvez porque estão muito cegos para ver, ou porque são falsos profetas enviados para distrair e enganar o povo de Deus. De qualquer forma, a presença deles é um sinal, uma confirmação de que o grande dia do Senhor está aqui. Porque a Bíblia nos diz que quando tivéssemos mais pessoas pregando conforto e complacência no pecado, do que pessoas pregando para fazer as pessoas saírem do pecado e da destruição, é porque o dia estaria próximo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 1 ao 3, está escrito: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva.
pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Essas palavras foram ditas pelos profetas ao povo de Deus séculos antes do nascimento de Paulo. Lamentações, capítulo 2, versículo 14, é um dos exemplos e diz: Os teus profetas te anunciaram visões falsas e absurdas e não manifestaram a tua maldade, para restaurarem a tua sorte, mas te anunciaram visões de sentenças falsas que te levaram para o cativeiro. Portanto, não se deixe enganar, meu amigo e minha amiga. Esta mensagem é para despertar você com a verdade da palavra de Deus nestes últimos dias. Veja como os valores morais e justos estão se deteriorando no mundo hoje em diferentes nações. Veja as taxas de divórcio, pornografia, dependência de drogas, corrupção no governo e abuso infantil. Estamos chocados com os crimes violentos, os tiroteios e o terrorismo que assolam o nosso mundo. Para onde o mundo está indo? A Bíblia nos diz em Mateus capítulo 24, versículo 37. Assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mas como foi realmente nos dias anteriores ao dilúvio? Se fizermos uma pequena comparação entre os dias de Noé e os nossos tempos, você notará um paralelo impressionante entre os dois. O primeiro paralelo é o esquecimento de todos os sinais dos tempos. Não é bastante óbvio que a mesma coisa está acontecendo no mundo hoje? Todos os dias, todo mundo acorda e tudo continua como sempre. A consciência sobre tudo mais, exceto o que realmente importa: o estado de nossas almas, o julgamento que se aproxima e o pecado na sociedade. Aquele povo dos dias de Noé não percebeu que havia algo errado até que Noé entrou na arca e a chuva começou a cair. Da mesma forma, as pessoas hoje, incluindo os cristãos, não percebem o quão pronto o mundo está para o julgamento. Vemos crises financeiras, desastres, terremotos, furacões, incêndios, inundações, fomes e diversas epidemias em todo o mundo. Mas ninguém parece preocupado com a eternidade e a tristeza que se seguirá ao julgamento de Deus sobre a terra. Tente sugerir às pessoas do mundo que essas coisas são indicações do início das dores e do julgamento de Deus, e elas darão risada de você. Outro paralelo é o aumento do pecado, da maldade e da revolta. Em Gênesis capítulo 6, versículo 5, a Bíblia diz: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio de seu coração. Ao olharmos para o nosso mundo hoje, vemos esse paralelo. As redes sociais e a indústria cinematográfica corrompem os nossos valores, a televisão contamina as nossas casas e os videogames infantis ensinam a violência. Tudo isso está poluindo a mente das pessoas até que os pensamentos e a imaginação do coração do homem sejam continuamente maus. Lemos mais adiante em Gênesis capítulo 6, versículo 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Veja o nível de assassinatos e mortes sem sentido. Alguém pode pegar uma arma e atirar em outra pessoa não para se defender, mas apenas para saber como é matar uma pessoa. As pessoas entram em locais públicos para atirar e explodir pessoas inocentes. Terroristas atropelam com vans multidões de turistas. A imoralidade sexual é galopante. Jovens são sequestradas diariamente e usadas como escravas sexuais em todo o mundo. O sexo antes do casamento é encorajado e as relações entre pessoas do mesmo sexo não são apenas aprovadas, mas também glorificadas no espaço midiático. Mulheres e homens não são usados apenas como objetos sexuais. Eles se oferecem livremente por diversão, aceitação ou dinheiro. O entretenimento sexual e violento está em toda parte. Filmes, músicas e videogames vistos e jogados por milhões de pessoas costumam estar repletos de violência e pornografia. Celebridades amplamente seguidas por jovens influenciáveis se vestem de forma lasciva e praticam atos obscenos que influenciam negativamente milhões de pessoas em todo o mundo. Outro paralelo é o aumento do contato com o mundo espiritual, com demônios e espíritos imundos sendo glorificados e bem recebidos pelas pessoas. Antes do dilúvio, nos dias de Noé,
a Bíblia nos diz que havia contato entre humanos e seres espirituais chamados de filhos de Deus, ou anjos caídos. Gênesis capítulo 6, versículos 1 e 2 diz: Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Aqui está um acontecimento estranho nos dias de Noé. A Bíblia diz que os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens. Filhos de Deus é um termo usado para denotar anjos. Portanto, o capítulo começa com o dramático aumento do contato entre os mundos humano e espiritual. Em outras palavras, devemos esperar o mesmo, este aumento dramático no contato entre os humanos e o mundo espiritual à medida que o tempo da volta de Jesus se aproxima. E é exatamente isso que já vemos acontecer, seja através do uso crescente de guias espirituais, de encontros com alienígenas, ou da adoração satânica aberta. Se você leu alguma coisa sobre aqueles que supostamente estão em contato com alienígenas, guias espirituais e entidades que se passam apenas por espíritos de luz, você notará a mesma afirmação de que esses seres irão se mostrar fisicamente na Terra em breve. Um quarto paralelo é com zombadores e escarnecedores. A Bíblia diz, no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículos 3 ao 7, Primeiro vocês precisam saber que nos últimos dias vão aparecer homens dominados pelas suas próprias paixões. Eles vão zombar de vocês dizendo: Ele prometeu vir, não foi? Onde está ele? Os nossos pais morreram e tudo continua do mesmo jeito que era desde a criação do mundo. Esses zombadores esquecem de propósito que há muito tempo Deus deu uma ordem e os céus e a terra foram criados. Esquecem que a terra foi formada da água e no meio da água, e também que pela água do dilúvio o mundo antigo foi destruído. Mas os céus e a terra, que agora existem, estão sendo guardados pela mesma ordem de Deus a fim de serem destruídos pelo fogo. Estão sendo guardados para o dia do julgamento e da destruição dos que não querem saber de Deus. Hoje, tanto os incrédulos como os que acham que são cristãos estão zombando tanto do dilúvio como do arrebatamento e argumentando que o dilúvio nunca aconteceu. Já vi uma pessoa comentar que a Arca de Noé era uma obra de ficção para alertar as pessoas, e isso nunca aconteceu de verdade. Qualquer pessoa que acredite hoje no dilúvio global é ridicularizada por alguns evolucionistas como se acreditassem numa terra plana. Quanto ao arrebatamento, o mundo hoje ri da volta de Cristo. Mesmo um grande número de cristãos professos não acredita que a volta de Jesus seja iminente. Eles espiritualizaram e simbolizaram as profecias. Por isso não acreditam no cumprimento literal do livro do Apocalipse. Isso tudo aconteceu nos últimos 100 anos, e é chocante o quão amplamente isso está se espalhando. Um último paralelo está no fato de que hoje, assim como nos tempos de Noé, não há respeito pela vida. Lemos em Gênesis capítulo 9, versículos 5 e 6, Deus se dirigindo a Noé e seus filhos. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal o requererei. Como também da mão do homem, sim, da mão do próximo de cada um, requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Antes do dilúvio, nos dias de Noé, havia um flagrante desrespeito pela vida humana. Mas Deus reforçou o significado especial e a santidade da vida humana após o dilúvio. Acho que não preciso mostrar mais exemplos para vermos a nossa crescente cultura de flagrante desrespeito pela vida humana no mundo de hoje. Pegue seu telefone e navegue na internet, e você verá a hostilidade que enche a Terra. Mais assassinatos, mais conflitos armados e mais terrorismo ocorrem do que nunca. As guerras dos últimos 100 anos mataram mais pessoas do que durante os 500 anos anteriores. Estima-se que mais de 200 milhões de pessoas foram mortas em guerras apenas no século XX. Apenas na última década, a guerra custou a vida de cerca de 2 milhões de crianças e incapacitou outros 4 a 5 milhões de crianças. Estes são paralelos surpreendentes, meu amigo e minha amiga, e não há dúvida de que o julgamento de Deus não está longe. Mas quer o arrebatamento ocorra primeiro, ou você deixa este mundo para a eternidade, a grande questão é:
Você está pronto para encontrar o seu Criador neste momento? Você tem um relacionamento com Jesus? Esqueça as coisas desta vida. A única coisa que importa no final é o seu relacionamento com Jesus. O que importa não é a sua conta bancária, status social, seguidores no Instagram ou prêmios recebidos, mas sim o quão preparada está a sua alma. Vamos entregar nossos corações a Deus agora. Devemos nos arrepender e permanecer firmes na verdade, independentemente do preço que tenhamos que pagar por ela. E oremos para que Deus atraia nossos corações para as coisas do Espírito e nos liberte da escravidão da corrupção que mantém o mundo sob o seu domínio. Deixe o amor de Deus se tornar a sua força motriz e acabar com a incerteza da sua salvação. Vou contar algo sobre o Espírito Santo que você provavelmente nunca ouviu antes. Tenha certeza de que o seu coração esteja aberto a esta verdade, pois Deus usará este vídeo para iluminar o seu coração sobre este aspecto maravilhoso do seu ser que reside dentro de você. Também compartilharei alguns sinais de que o Espírito Santo está falando com você. Muitos filhos de Deus têm opiniões diferentes sobre o Espírito Santo. Algumas escolas de pensamento dizem que ele é o sopro de Deus e que isso é o Espírito Santo fluindo dentro de você ou ao seu redor. Alguns dizem que o Espírito Santo é a mão de julgamento de Deus, entre outras coisas. Mas quando você olha atentamente para a palavra de Deus, você verá que todas as escolas de pensamento parecem ter compartilhado diferentes partes de uma pessoa inteira. Veja, o Espírito Santo é o sopro de Deus. Ele não é o poder demonstrado de Deus, ele é Deus, a terceira pessoa da Trindade, que compreende o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo é igual a Deus Pai e a Deus Filho e tem a mesma essência. No entanto, ele também é distinto entre eles. A Bíblia descreve o Espírito Santo em termos pessoais, não como uma força impessoal, quando diz que ele ensina, guia, conforta e intercede. Ele também possui emoções, intelecto e vontade. Jesus disse sobre o Espírito Santo em João capítulo 16, versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Jesus disse que o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade de Deus, não a algumas, mas a todas. Ele também nos revelaria coisas que ainda estão por vir, coisas não conhecidas pela mente natural. Em João capítulo 14, versículos 16 e 17, Jesus acrescentou: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Aqui Jesus estava dizendo que o Espírito Santo seria nosso advogado, ajudador, intercessor e consolador. As Escrituras também atestam a divindade do Espírito Santo, mostrando as qualidades de onisciência, onipresença, onipotência e eternidade. Ele faz obras que só Deus pode fazer, como criar, regenerar e santificar. O Espírito Santo desempenhou um papel importante na sua salvação quando você recebeu o Evangelho e se voltou para Jesus Cristo. Foi o Espírito Santo quem trouxe convicção a você como incrédulo e fez com que você visse a verdade do Evangelho sob uma luz clara. Qualquer pessoa que responda à sua convicção e coloque a sua fé em Jesus, recebe a vida eterna e uma nova natureza. O Espírito Santo une o cristão a Jesus e o coloca no corpo de Cristo, a família de Deus na terra e no céu, ou seja, a Igreja. O Espírito Santo também une você, filho de Deus, com Cristo em sua morte, te capacitando a viver vitoriosamente sobre o pecado. O Espírito Santo é responsável por te controlar quando você se rende a Deus e se submete à sua palavra. Quando essas condições forem atendidas, você viverá e testemunhará seu poder para produzir cada vez mais frutos em sua vida. Por último, o Espírito Santo vive em você permanentemente. Como a Bíblia diz que ele é o selo da sua salvação, sua ausência significaria que você não está salvo. Isso significa que ele é a garantia da sua salvação até o dia da redenção. Quando você peca e entristece o Espírito Santo, ele ainda assim nunca te abandona.
Esse é, claro, o destino do verdadeiro cristão, não do indivíduo que afirma ser um, mas planeja, pratica e desfruta do seu pecado. O verdadeiro cristão que tem o Espírito Santo odeia o pecado, porque os desejos do Espírito Santo operam mais em seu coração do que em sua carne pecaminosa. Agora, como você aprendeu algumas verdades sobre o Espírito de Deus, uma de suas maiores obras em nossas vidas é a obra da orientação, do conforto e da correção. Através de sua obra, o Espírito Santo evita que caiamos de volta no mundo e nos mantém salvos até o fim. Mas é claro, como todos sabemos, pode ser um desafio ter certeza de que estamos dando ouvidos quando ele fala ao nosso coração. Então, aqui estão alguns sinais de que o Espírito Santo está realmente falando com você. 1. Você está sendo levado a exaltar Jesus. A Bíblia nos diz claramente como discernir os espíritos, um aviso muito importante que devemos seguir, especialmente nestes últimos dias onde há tanto engano voando por todo lado. Veja 1 João capítulo 4, versículos 1 a 3. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. O diabo nunca te levará a fazer algo que exalte Jesus ou expanda o reino de Deus na terra. Tudo que ele leva você a fazer é anticristão, anti-Deus e anti-reino. Quando um falso espírito se apresenta em sua vida, seu impulso será o de se exaltar, de agradar a si mesmo e de se considerar em primeiro lugar até mesmo diante de Deus. Ele pode até te convencer a fazer isso de forma religiosa, apontando uma ou mais passagens bíblicas para apoiar essa ação, mas na verdade ele está levando você contra Deus. Lembra que Satanás tentou fazer isso com Jesus? Ele citou versículos bíblicos para Jesus se curvar diante dele e pular de um monte muito alto. Graças a Deus que Jesus era a verdade e venceu as tentações de Satanás. O Espírito Santo sempre colocará Jesus diante de você. Sempre que você vê e considera Deus antes de suas ações, pensamentos e decisões, é o Espírito Santo falando com você. Dê ouvidos a ele. 2. O Espírito Santo está falando quando você está sendo inspirado a produzir seu fruto em sua vida. Se você passa tempo suficiente com alguém, começará a agir, pensar e falar como essa pessoa. Da mesma forma, quando o Espírito Santo está em seu coração falando com você, ele dá instruções que produzem seu fruto. Quais são os frutos do Espírito? Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23 nos diz: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra tais coisas não há lei. Isso significa que quando você recebe uma instrução para demonstrar amor, para abraçar a alegria de Deus em vez da depressão, para se controlar ou para ser gentil e educado, isso é o Espírito Santo falando ao seu coração. O que há de mais belo em tudo isso é que essas coisas são aplicáveis a todas as necessidades da sua vida, como carreira, relacionamentos, necessidades físicas e emocionais, finanças e negócios. Ao te incentivar a ser fiel, o Espírito Santo impedirá que você pegue coisas que não sejam suas. Ao te incentivar a praticar moderação ou autocontrole, o Espírito Santo está falando com você sobre viver uma vida santa diante de Deus. Você pode não ouvir uma voz, mas saberá que esta é uma batalha entre a sua carne e a voz de Deus. 3. A palavra de Deus ganha vida em seu coração. Visto que o próprio diabo pode aparecer como um anjo de luz, como você pode saber se é o Espírito Santo falando através de alguém ou apenas as próprias ideias dessa pessoa? Como você pode saber que está sendo desviado pelo diabo em vez de seguir o Espírito Santo como pensava? A resposta está na palavra de Deus. Quero dizer, seja o que for que você sinta que o Espírito Santo esteja falando pessoalmente com você, você também deverá ser capaz de encontrar as mesmas verdades, princípios e ideias relacionadas na Bíblia. Se você não consegue encontrar uma verdade direta ou relacionada na Bíblia, ou se ela discorda totalmente dela, então você está sendo desencaminhado pelo diabo.
A palavra de Deus sempre ganha vida quando você deseja ser instruído e guiado por ela. Você pode já ter ouvido isso antes, mas no momento apropriado, notará como ela atinge de forma diferente, como ela parece mais precisa e como ela é muito pessoal. Quando a palavra se torna pessoal e uma resposta ao que você tem orado sem contradizer quem Deus é, isso é o Espírito falando com você. Sempre compare o que você está ouvindo pessoalmente com o que já está escrito na Bíblia. E se os dois corresponderem, você pode ter certeza de que é realmente o Espírito Santo falando com você. Mas se não, fuja dessa orientação em espírito de oração. Isso levaria você à destruição. 4. Você recebe uma paz interior associada à instrução alinhada com a palavra de Deus. O Salmo 85, versículo 8 diz: Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. O importante sobre seguir a orientação do Espírito Santo é que mesmo diante do caos, apesar dos sentimentos de medo e ansiedade, você terá uma profunda sensação de paz, como se essa fosse a coisa certa a fazer. Seria como ter descoberto uma nova ideia que mudaria o mundo e ser solicitado a compartilhar isso com um conselho de pessoas que querem te apoiar. Você sabe que é a coisa certa a fazer e mesmo que entre em pânico, fica tranquilo, sabendo que desde que compareça a esse conselho e fale, você já terá o apoio. Você não está tentando ganhar o apoio dessas pessoas. Você já tem isso. Seu medo não é o resultado. É apenas a tensão de ficar diante daquelas pessoas. Observe o que Jesus disse em João capítulo 14, versículos 26 e 27 sobre o Espírito Santo nos dar sabedoria e paz. Ele diz: Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Portanto, quando você recebe uma visão que se alinha com a palavra de Deus, e apesar do caos externo você tem uma sensação mais profunda de paz, isso é um sinal de que o que você recebeu vem do Espírito Santo. Siga isso e com certeza tudo te irá bem. Está escrito em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 10. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Nos cantos silenciosos de nossa mente, muitas vezes se escondem sussurros que procuram minar nossa autoconfiança. Eles murmuram: você está ficando aquém, você não é suficiente, é tarde demais para você agora. Esses são os ecos com os quais todos nós lutamos. Ecos que podem nos impedir de realmente abraçar a nossa vida. A chave para entender isso é reconhecer que às vezes o maior obstáculo que enfrentamos é simplesmente nossa própria percepção. Há momentos em que não recebemos as bênçãos que acreditamos serem destinadas a nós. O ponto crucial da questão é que muitos de nós carregamos o peso de medos persistentes, ansiedades e ideias negativas. Isso pode nos influenciar negativamente, saindo do controle nas horas mais calmas da noite, gerando uma tempestade de pensamentos e ansiedades tóxicos. Esses sussurros de dúvida e medo não são reflexos de nosso verdadeiro eu, mas em vez disso, são os enganos astutos de nosso adversário, aquele que procura nos impedir de realizar nosso potencial. São fabricações infundadas, destinadas a nos manter em cativeiro, impedindo-nos de experimentar a liberdade e a força que são inerentemente nossas como filhos do divino. Nossa mente é o epicentro dessa luta espiritual. Por meio de enganos e falsidades, nosso adversário procura governar nossos pensamentos e, consequentemente, nossa vida. No entanto, é importante lembrar que, embora não consigamos impedir que os pensamentos negativos venham à tona, temos o poder de decidir se vamos insistir neles. O limiar de nossa mente está sob nosso controle. Cabe a nós discernir a origem desses pensamentos.
Se eles não promoverem positividade, esperança e incentivo, não são de origem divina. É um processo transformador superar o pensamento negativo, uma jornada interior que exige coragem e determinação. Ao filtrar conscientemente nossos pensamentos, podemos combater esses sussurros negativos e substituí-los por afirmações de nosso valor e potencial. Essa é a maneira de recuperar nossa mente, de declarar que somos mais do que nossos medos e dúvidas. Lembre-se de que você tem o poder de escolher os pensamentos que permite que residam em sua mente. Escolha com sabedoria, pois esses pensamentos moldam sua vida. Permita apenas aqueles que se alinham com a sua verdadeira identidade como filho do divino, um indivíduo cheio de potencial e promessa. Nessa jornada, você descobrirá que superar o pensamento negativo é mais do que apenas um exercício de disciplina mental. É uma jornada espiritual que nos aproxima de nosso verdadeiro eu, uma jornada que ilumina nosso valor e potencial inerentes. Ao abraçarmos nossa identidade como filhos do divino, podemos banir os sussurros da dúvida e do medo e abraçar os ecos da esperança e da autoconfiança. Portanto, permaneça firme diante desses sussurros, desses ecos de dúvida, pois você é mais do que dizem que você é. Você é forte, você é capaz, você é divino. Escolha acreditar em si mesmo e veja como você se eleva acima dos grilhões do pensamento negativo, emergindo mais forte, mais corajoso e mais sábio. Esta é a sua jornada para superar o pensamento negativo e ela começa agora. Abrace-a, pois você está destinado à grandeza. Em meio à turbulência da vida, há forças em ação, tentando semear o medo, a negatividade e a dúvida dentro de nós. No entanto, não nos esqueçamos da mensagem divina de Isaías. Quando fixamos nossos pensamentos no Todo-Poderoso, recebemos uma tranquilidade além da compreensão. Portanto, a minha pergunta para você é: para onde vão seus pensamentos ao longo do dia? A importância de manter uma visão positiva da vida não pode ser exagerada. Muitos estão enredados em seus problemas, mas a chave para a libertação geralmente está em uma simples mudança de perspectiva, da negatividade para a positividade. É verdade que vivemos em tempos de imprevisibilidade. O futuro parece nebuloso e nos apegamos perguntando como tudo vai se desenrolar. Mas lembre-se disto: Deus é o nosso sustentador. Assim como Ele garante que os pássaros no céu sejam alimentados e vestidos, Ele estende o mesmo cuidado a nós. Ao longo de nossa jornada pela vida, muitas vezes nos vemos sobrecarregados por nossos problemas, consumidos pelo incessante ciclo de notícias ou atormentados por dúvidas. Mas deixe-me exortá-lo. Não deixe sua mente ser dominada por isso. Em vez disso, ancore seus pensamentos nas promessas de Deus. Veja bem, nossa mente é um campo de batalha. A maior parte das lutas da vida é vencida nessa arena. Como seguidores de Cristo, temos o poder da escolha. Sucumbiremos aos sussurros enganosos das trevas ou permaneceremos firmes na verdade das promessas de Deus ao nosso respeito? É inegável. O diabo utiliza vários meios, um evento passado, uma situação desafiadora, para instilar medo em nós. No entanto, é importante lembrar que essas são apenas ferramentas na caixa de ferramentas do diabo. Elas só têm poder sobre nós se permitirmos. O caminho para superar o pensamento negativo começa com uma decisão consciente de mudar nosso foco. Vamos tirar o poder do medo, da negatividade e da dúvida e, em vez disso, colocá-lo onde ele realmente pertence, com Deus, nosso provedor, sustentador e farol de paz. Essa é a nossa verdadeira fonte de força, positividade e resiliência. Não é um caminho fácil, mas as recompensas são imensuráveis. Não permita que as mentes de negatividade do diabo criem raízes em sua mente. Lembre-se de que sua mente é um terreno fértil. Permita que ela seja preenchida com as sementes da fé, da positividade e do amor inabalável de Deus. Você tem o poder de escolher o que cresce nela. Cultive as sementes das promessas de Deus e observe como elas crescem, superando as ervas daninhas da negatividade e do medo. Ao mudar nosso foco das incertezas do mundo para as certezas de Deus,
podemos navegar no campo de batalha da mente e sair vitoriosos, superando o pensamento negativo. Juntos vamos embarcar nessa jornada rumo a uma mentalidade positiva, enraizada na fé, na esperança e na confiança no Todo-Poderoso. Vamos nos elevar, pois somos mais do que vencedores por meio daquele que nos ama. Todos os momentos de felicidade, todos os sucessos e todas as conquistas podem vir acompanhados da dúvida da impermanência. Essa dúvida, esse medo, é um inimigo com o qual todos nós lutamos. Seu poder está em sua capacidade de persistir e permear até mesmo os períodos mais triunfantes. Lembre-se de que não precisamos apenas de fé para enfrentar as tempestades, mas também para aproveitar o sol dos bons tempos. Aceitar que as bênçãos concedidas a nós por Deus não são passageiras ou transitórias, mas um testemunho duradouro do seu amor e graça. Entretanto, essa sombra de negatividade, os sussurros da dúvida não são seu destino. Você tem dentro de si o poder de alterar esse curso. As conversas que você mantém com seu interior, a conversa interna que você tem, podem ser um poderoso agente de transformação. Muitas vezes subestimamos o poder de nossas próprias palavras, especialmente quando elas são dirigidas a nós mesmos. Mas, na verdade, é esse diálogo, essa narrativa que construímos sobre nós mesmos, que molda nossa realidade. Se continuarmos a ecoar dúvidas e medos, permaneceremos presos nos limites de nosso próprio pensamento negativo. Mas imagine as possibilidades se você mudasse essa narrativa, se em vez de vozes de medo e dúvida você preenchesse sua mente com afirmações de autoestima, autoconfiança e otimismo. Não se trata apenas de mero pensamento positivo, mas de uma redefinição fundamental de seu relacionamento consigo mesmo. Em Mateus capítulo 12, versículo 37 diz: para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías, porque pelas tuas palavras serás justificado e, pelas tuas palavras, serás condenado. Suas palavras, seus pensamentos, são os arquitetos de sua realidade. Elas têm o poder de curar, transformar e superar. Aproveite esse poder, desafie os sussurros da dúvida e lembre-se, você vale a pena, merece a felicidade e ela veio para ficar. Diante da adversidade ou da prosperidade, deixe que sua fé seja o seu guia. Mantenha-se firme na crença da bondade de Deus, em seu amor inabalável e em suas bênçãos duradouras. Abrace a positividade, o amor e a graça que Ele lhe concede e deixe que isso silencie os ecos da negatividade. Superar o pensamento negativo não é um salto único, mas uma jornada de passos pequenos e consistentes. Ela começa com as palavras que você diz a si mesmo, a narrativa que você cria sobre seu próprio valor e merecimento. Que seja uma narrativa de amor, de fé, de positividade e de esperança duradoura. Considere os sussurros de dúvida, os murmúrios do que não podemos alcançar ou nos tornar. Esses não são meros sussurros, mas poderosas rajadas de vento que podem apagar a chama das promessas de Deus dentro de nós. Nosso escudo contra esses vendavais? Recuperar nossa voz, devolvendo os sussurros com afirmações de fé e força. De fato, às vezes, as tempestades que enfrentamos são criadas por nós mesmos, concebidas a partir de pensamentos que deixamos ecoar nas câmaras de nossa mente. Há ecos em sua mente? Ecos que o impedem de abraçar seu potencial de viver sua vida ao máximo? Quebre o ciclo, silencie-os com sua voz de fé. A jornada de nossa vida nem sempre se trata de enfrentar obstáculos externos. Muitas vezes, trata-se de lutar contra inimigos internos, aqueles criados por nosso próprio pensamento. Nossos pensamentos são potentes, moldando nossa realidade, nossa existência. Como nos lembra Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Devemos guardar nossos pensamentos com vigilância, pois eles são a fonte de onde brota a vida. A narrativa de nossa existência é escrita por nossos pensamentos. É hora de pegarmos a caneta e reescrevermos nossa história com pensamentos de amor, paz e positividade. Jesus nos convida a nos libertarmos dos grilhões dos velhos padrões de pensamento e abraçarmos uma renovação da mente.
Romanos capítulo 12, versículo 2 ecoa esse chamado transformador. E não nos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa transformação ilumina a vontade divina para nós, uma vontade que não é apenas boa e agradável, mas perfeita. Trata-se de mudar o padrão, e lembre-se, se semearmos sementes de negatividade, colheremos a mesma coisa. Nosso foco exerce um poder tremendo. Busque a bondade e você encontrará. Busque o mal e ele se revelará. Nossa mente, se não for monitorada, pode entrar no modo padrão de buscar a negatividade. Mas você pode decidir preencher sua mente com positividade divina. Devemos aproveitar cada pensamento e alinhá-lo com os ensinamentos de Cristo. Lembre-se de que você é o mestre de seus pensamentos, não o servo deles. Seus pensamentos devem dançar ao ritmo de sua música. Somos os autores da narrativa de nossa mente, os maestros da sinfonia de nossos pensamentos. Que todos nós embarquemos nessa jornada de autotransformação, reescrevamos nossas narrativas e superemos o pensamento negativo. Em nossos corações e mentes, vamos cultivar sementes de positividade e fé e vê-las florescer em um jardim de paz e prosperidade. Que Deus guie todos nós nessa jornada. Durante anos trilhei o caminho da fé, abraçando Deus de todo o coração, mas me vi enredado por tribulações perpétuas. Percebi que a chave estava no reino dos meus pensamentos, um território que eu acreditava erroneamente estar fora do meu controle. Acreditar que os pensamentos são incontroláveis é como se render a uma tempestade, permitindo que ela nos jogue na direção que quiser. A verdade é que temos a força para controlar esses ventos, para direcionar nossos pensamentos e, consequentemente, nossa vida. Temos o poder de rejeitar pensamentos que nos sobrecarreguem, de impedir que eles criem raízes e se espalhem como videiras em nossa consciência. Nossa vida, veja bem, é como um rio que flui na direção de nossos pensamentos mais influentes. Salomão, o sábio rei das Escrituras, fez eco, e isso quando disse: "Pois como uma pessoa pensa em seu coração, assim ela é." Essas palavras ressoam com a verdade de que nossa existência reflete nossos pensamentos. Nossas crenças nos moldam, formando nossa identidade. Se sucumbirmos à crença de que somos incapazes, estabelecemos a base para nossa própria queda. Por outro lado, quando abraçamos a possibilidade de atingir nossas metas, fortalecidos pela graça de Deus, é mais provável que nos esforcemos para alcançá-las. A negatividade se alimenta de nosso foco. Se nossos pensamentos forem consumidos por problemas e desespero, nosso dia será ofuscado por elas. Entretanto, se permitirmos que o Espírito Santo nos guie e encharque nossa mente com as Escrituras, podemos superar essas provações. A vida, de fato, é cheia de dificuldades, mas lembre-se de que a fé é um farol que brilha mais forte nas tempestades mais sombrias. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Qualquer um pode ter uma opinião sobre você. Mas, independente da opinião das pessoas, com Deus ao seu lado, ninguém poderá te machucar se estiver contra você. Querido filho de Deus, você tem consciência de que Deus está ao seu favor e não contra você? Não caia na armadilha das mentiras do inimigo que lhe diz que Deus está zangado com o mundo e com você. Não caia na mentira de que por causa do que você fez ontem, Deus não quer nada com você. Isso é uma mentira. Deus não apenas ama você, Ele continua a entregar aquelas coisas que irão te influenciar a trilhar seu caminho em segurança. Isso é o que a Bíblia nos revela em Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 e 27. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Você ama a Deus? Você colocou sua fé em Jesus e tomou a decisão de caminhar em obediência às suas palavras? Se você já fez isso, então, independentemente do que esteja acontecendo em sua vida agora, Deus está ao seu lado.
e Ele transformará tudo o que vier em seu caminho para o seu bem. Romanos capítulo 8, versículos de 28 a 31. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Muitos crentes têm muito medo e estão preocupados com a opinião das pessoas. Acreditamos que somos quem eles dizem que somos e por isso tentamos tudo o que pudermos para estar à altura das suas opiniões. Mas você precisa saber que qualquer pessoa pode ter uma opinião sobre você, seja boa ou ruim. Se as opiniões das pessoas sobre você são verdadeiras ou não, isso depende de você. Veja, o mundo não foi projetado para estar do seu lado. O que isso significa? Significa que você não pertence ao mundo e o mundo não gostará de você. As pessoas podem respeitá-lo e gostar de você pelas coisas que você representa. Contudo, o mundo funciona de tal maneira que quando você defende Deus, ele se opõe a você. É por isso que a Bíblia diz que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Deus não está em paz com os sistemas deste mundo. É por isso que ele está fazendo tudo o que pode para salvar o maior número possível de pessoas. O diabo é o Deus do sistema deste mundo. Ele influencia coisas, políticas, tecnologia, governos e pessoas para pecar e destruir uns aos outros. A Bíblia testifica que todos nós fazíamos parte deste sistema, mas a salvação nos encontrou e nos resgatou quando colocamos nossa fé no Evangelho de Jesus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Eles não podem crer, pois o Deus deste mundo, Satanás, conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. Portanto, no momento em que você se tornar filho de Deus, a nova vida influenciará suas escolhas e personalidade de tal forma que ela irá contra as sugestões deste mundo. Por causa disso, as pessoas terão opiniões diversas e muitos se oporão a você. Esta é a razão das perseguições que muitos crentes enfrentam diariamente em todo o mundo. Porém, é a prova de que você está no caminho certo. Além disso, há esperança para o crente, porque não importa o quanto o mundo se oponha a você, ele não poderá vencê-lo. Por quê? Porque Deus está do seu lado. Se você tem Deus ao seu lado, então você está do lado vencedor. Quero usar a história dos israelitas, o povo de Deus, como uma história modelo para inspirar a sua fé e confiança em Deus, independentemente da oposição ao seu redor. Gosto de falar deles porque são um exemplo perfeito de cristãos no mundo de hoje. Existem muitas semelhanças que podemos identificar na jornada deles do Egito à Terra Prometida. Para eles, o Egito era um lugar de escravidão onde ficaram presos por centenas de anos até que Moisés os libertou. Sair do Egito é como se você e eu fôssemos resgatados de uma vida de pecado por Jesus. Cada passo em direção à Terra Prometida é semelhante a cada passo diário que o crente dá na nossa jornada de fé e relacionamento com Deus. Como Moisés estava constantemente com eles, ensinando, instruindo e operando o poder de Deus em suas vidas, temos Jesus, o Espírito Santo e líderes espirituais, a quem Deus está usando à medida que progredimos constantemente na fé. Mas ao observar a experiência dos israelitas em sua jornada, você notará como diferentes nações tinham opiniões diferentes sobre eles. Cada país que os atacou o fez por uma opinião: medo, inveja, ódio e assim por diante. Eles vão desde o rei moabita Balaque, que contratou um profeta para amaldiçoar os israelitas e juntou forças com os medianitas para seduzi-los, até os gibeonitas, que vieram jurar lealdade, tudo porque tinham medo deles.
Todas as nações que se levantaram contra os israelitas caíram diante deles. Isso não aconteceu porque eles eram uma nação poderosa em si mesmos, mas porque Deus estava com eles travando suas batalhas e confirmando sua promessa a Abraão, escrita em Gênesis capítulo 22, versículo 17. Certamente te abençoarei e farei com que os teus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu e como as areias à beira-mar. Seus descendentes tomarão posse das cidades de seus inimigos. Os filhos de Israel não voltaram atrás porque todas as nações estavam contra eles. Na verdade, certa vez mesmo quando pediram a uma das nações que lhes permitisse passar pela terra, e essa nação respondeu com guerra, os israelitas ainda assim não recuaram. Eles estavam em uma jornada para o destino prometido e Deus estava com eles. Quem quer que se levantasse para se opor a eles estava se levantando para se opor a Deus. Isso é o que a Bíblia quer dizer na frase: se Deus é por nós, quem será contra nós? A coisa mais importante que você deve considerar são estas questões. Eu estou do lado de Deus? Já coloquei minha fé em Jesus? Se a sua resposta for sim para essas perguntas, então aqui está uma garantia que você deve levar consigo. Ninguém pode se opor porque Deus está com você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso significa que a oposição não surgirá? Não, ela virá. Amigos se voltarão contra você. Sua família pode se voltar contra você. A sociedade, a mídia e a sua comunidade podem desafiar e zombar de sua fé. Você pode estar recebendo ameaças de morte porque não aprovou estilos de vida e maldade que corrompem os outros. Mas você não precisa ter medo. Deus está do seu lado. Ele irá preservar você. Ele se mostrará em seu nome. Seu caso pode não ser tão extremo. Ele pode envolver você lidar com a inveja em seu escritório, escola ou comunidade, seja ela qual for. Ninguém pode se opor e prevalecer enquanto Deus estiver com você. Isaías capítulo 8, versículo 10. Forjai projetos e eles serão frustrados. Dai ordens e elas não serão cumpridas, porque Deus é conosco. Me lembro de como uma amiga íntima da minha irmã mais nova, do ensino médio, entrou sorrateiramente na sala dos professores e tentou manipular os resultados do semestre para que minha irmã perdesse a nota enquanto subia nos registros da turma. Graças a Deus ela foi pega e punida por isso. Ela alegou ser amiga da minha irmã, mas descobrimos mais tarde que ela não gostava dela por causa do favor que ela parecia desfrutar em toda a escola. Minha irmã ocupava muitos cargos na escola na época e a maioria era acreditada à sua inteligência, à participação nos programas escolares e ao fato de ser um exemplo para seus colegas estudantes por meio de um forte caráter espiritual e moral. Aquela jovem a invejava e queria que ela fracassasse. Foi uma oposição e, porque minha irmã tinha Deus, ele lutou onde ela não podia lutar por si mesma. Existem pessoas assim em escritórios, organizações, escolas e até mesmo em bairros. Elas vão usar você, elas vão acusar você de estar muito envolvido, muito ativo, muito legal, muito honesto, muito gentil e muito abençoado. Veja, tudo isso são marcas da graça de Deus em você. Ao ter o Espírito de Deus, você será produtivo, útil, gentil e honesto. Você defenderá a verdade com intrepidez. Você não aceitará nada além do que Deus planejou e do que está de acordo com a sua palavra. O que você deve fazer quando a oposição aumenta? Jesus respondeu em João, capítulo 16, versículo 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. A oposição surgirá, mas não desista. Não tenha medo. Não entre em pânico. Em vez disso, confie em Deus. Celebre a sua posição em Cristo, pois é uma posição de vitória. A Bíblia diz que você deve considerar como motivo de grande alegria quando surgirem os desafios, pois Deus usará isso para criar um testemunho maior para você. O Pai vive em você. Ele é maior do que aquela ameaça no seu escritório em casa. Ele é maior do que qualquer oposição que você enfrentará. Não tema. Não entre em pânico. Leve a oposição diante de Deus em oração. Peça ao Senhor para assumir o controle.
Responda às suas opiniões negativas com amor e alegria. Quando a vida pressionar você, deixe o amor fluir, deixe a fé fluir, deixe a força fluir e deixe Deus fluir. Em todas as coisas, querido filho de Deus, você é mais que vencedor. Caminhe em sua vitória, meu amigo e minha amiga. Deus está do seu lado. Você não vai perder essa luta.